ReisCast. Apresentação: Dr. Tiago Reis. Olá pessoal, estamos aqui no ReisCast, o podcast da Reis Advocacia, e estamos hoje aqui para um bate-papo sobre relacionamento abusivo e violência doméstica. Por isso nós trouxemos a especialista, psicóloga, neuropsicóloga, doutora Josélia Lages, para tratar sobre esse tema também em relação à parte da psicologia. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater um tema tão relevante, né, nos nossos dias. E para os reflexos no direito de família, também trouxemos uma especialista, advogada, doutora Marcela Caselli, e ela está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor. Boa noite a todos. No dia que estamos na segunda edição do ReisCast, para discutir um tema tão relevante e de grande importância para a sociedade. Também estamos aqui com a advogada especializada em direito criminal, que vai tratar sobre a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas de urgência. Estamos aqui com a doutora Sumaia Gouveia. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutor Tiago. Boa noite a todos. Boa noite às colegas, né? A doutora psicóloga, a doutora Josélia, a doutora Marcela. É muito bom estar aqui hoje para falar desse tema, né? Apesar de ser um tema muito difícil, que nós possamos trazer os esclarecimentos possíveis, né? Durante esse tempinho que a gente vai estar aqui, que seja possível a gente fazer isso da melhor forma. E eu gostaria de iniciar esse ReisCast, né, perguntando à doutora Josélia Lages, neuropsicóloga. Doutora, o que é um relacionamento abusivo e como a mulher identifica que está dentro dele? Bom, em primeiro lugar, o relacionamento abusivo, ele se caracteriza por uma relação de poder de uma pessoa sobre outra, e nessa relação é uma relação afetiva ou afetiva e sexual quando é um relacionamento, né? Homem e mulher, ou dependendo do casal. Para identificar, é importante saber que todo relacionamento abusivo, ele parte da violência psicológica. Você vai percebendo que já existe a relação da violência psicológica, ela se inicia e em algum momento ela vai passar para a violência física, né? Esta pessoa que sofre a violência, ela começa a apresentar alguns sinais, como insônia, depressão, irritabilidade, porque esse movimento é um movimento de poder sobre o outro, né? Então, é importante que, ao identificar, a gente identifique também como é que ele se manifesta, né? Ele se manifesta a partir do afeto e, geralmente, a gente identifica na sociedade ou nas relações a partir do momento em que o agressor, seja uma mulher, ele vai romantizar aquela agressão, né? Ele vai colocar um contexto de ciúme como cuidado, e aí ele vai tentar evitar, isolar a pessoa, definir com quem ela se relaciona, para onde ela deve ir, onde não deve ir, né? E um outro elemento é usar o rótulo de que existe tipo de mulheres, no caso da mulher, uma mulher para casar, uma mulher para namorar. Então, vem um jogo moral, né, que se utiliza também contra a mulher. Há também um jogo verbal no sentido de agredir psicologicamente, né? Ferir a autoestima ou a personalidade, o modo de ser da pessoa. Então, você já identifica essa relação. E há também o terceiro momento, que é a culpabilização. O agressor agride e, ao mesmo tempo, culpa a pessoa pela agressão, colocando os comportamentos que ele entende ou que ela entende como a agride, né? Ele devolvendo essa agressão, né? Que é a culpabilização. E, por último, a ameaça. A ameaça começa quando a vítima já começa a perceber e a querer sair dessa relação, as ameaças aparecem, o risco, né? Da violência física. Certo, um relacionamento desse assim tão ruim, né, que a gente sabe
que pelo que a doutora até descreveu aí, o que é que leva uma mulher a viver dentro de um relacionamento desse? Uma excelente pergunta. É primeiro importante saber que a violência, tanto no relacionamento abusivo como na violência doméstica, ela é um fenômeno. E é um fenômeno que se transforma numa questão social. Porque à medida que ela acontece, ela vai atingindo os familiares do entorno, as pessoas em vulnerabilidade, porque ela vai acontecendo dentro de uma relação institucional. E aí é nesse momento que a gente vai identificar que as bases dessa violência ela é multifatorial. Podem ser pessoas que se relacionam, mas que têm problemas pessoais no sentido de formação de personalidade, de formação egóica, mas pode ser pessoas que estão dentro de um contexto social de dependência econômica, cultural, religiosa, entre outros, né? Como é que a gente observa isso nas famílias? As famílias em que a psicodinâmica é de baixa consciência de si e não existe um projeto para cada pessoa da família, as violências aparecem com muito mais relevância. E a base dela é porque aqueles sujeitos vão tentar responder ao modelo de família, né? Então, tem baixa escolaridade, tem poucos desejos, não forma um projeto. Ele vai vivendo intuitivamente com aquilo que é cobrado e tentando responder. E acontece muito a violência nessas famílias. Entre as famílias que trocam, por exemplo, a educação doméstica, a consciência ética de relacionamento, de socialização, e a introdução de limites, que é fundamental para a formação dessa personalidade, né? Por bens, por conforto, por objetos, né? É uma das famílias onde a violência aparece muito. Famílias que terceirizam o cuidado. Coloca a criança o dia todo numa escola e a família deixa de ter, de fato, uma relação com aquela criança. E famílias que têm uma dinâmica de rigidez, de inflexibilidade, de ausência de diálogo, né? Onde as pessoas encarnam a autoridade ao invés de construir essa autoridade numa relação dialógica. Não mantém diálogo. Sim. Então, o que leva são esses fatores. As pessoas com mais necessidades econômicas tendem a estar não só dentro de um relacionamento abusivo, na violência doméstica, mas a violência da comunidade, do entorno. Sim, com certeza. Nós sabemos também, doutora, que a violência física ela não é a única forma, né? Então, existem outros tipos de violência e até são mais, às vezes, difíceis das mulheres identificarem. Quais são esses outros tipos de violência que as mulheres que estão nos assistindo aqui precisam saber? Bom, existe a violência física, a psicológica, né, verbal, a moral, sexual e patrimonial. A violência psicológica é aquela onde todo o ser, o modo de ser da mulher, ele é agredido. Ele é usado para diminuir a autoestima, para inserir incapacidade, né, na mulher. A violência verbal, ela é chula, né? Trazer aspectos, como é que eu posso dizer? São aquelas palavras de baixo calão, pode ser xingamentos. Xingamentos, ou de dizer que você é feia, você é gorda. Todas as características daquela mulher passam a ser coisas negativas, né? Que a agride, que atinge o self, a autoestima dela. A violência moral é aquela que o homem começa a ter um relacionamento com a mulher ou a mulher com o homem e, de repente, ela deixa de ser aquela pessoa e a comparação, né? A desconsiderar aquela pessoa como uma pessoa boa, capaz, né? Que dá satisfação, que há troca afetiva e de satisfação na presença, né? Na convivência. A violência sexual é todo e qualquer ato, tanto
em espaços particulares ou públicos, em que o outro lança a mão de questões sexuais, ou verbal, ou física, ou toque, sem o consentimento explícito, né, da mulher. Sim. Por exemplo, uma mulher está no espaço de trabalho e alguém tira a fotografia das mulheres de costas ou de parte do corpo, né, insinuando para os demais que aquela mulher é uma mulher desejosa ou que é uma mulher que eu posso desejar, por exemplo. Ou tocar a pessoa sem que a outra pessoa permita, em qualquer parte, até a mão, né? É preciso que o outro consenta e dê esse espaço e isso seja verbalizado, isso precisa estar tocado. E a violência patrimonial, que é exatamente a mulher ter os seus bens, ela produz, é uma mulher produtiva, e o homem começa a usar, ou vender, ou trocar, ou dar, ou quebrar, ou fazer mau uso daquilo que é da produção da mulher, né? É uma violência patrimonial. Inclusive, quando o homem diz que a mulher não sabe educar os filhos, que tudo que ele põe em casa ela destrói, né? Tira a capacidade produtiva da mulher. É uma violência patrimonial. Inclusive, quando ele não coopera, ou só a mulher trabalha e ele não só usufrui, como ele prioriza as suas necessidades em detrimento das pessoas vulneráveis na família, que são crianças, idosos ou pessoas que têm transtorno, que geralmente tem na família, que são pessoas dependentes, e aquele recurso é usado só para o bem-estar, né, dessa pessoa. Sim. Quando a gente fala também, doutora, em relacionamento abusivo, um tema também que é recorrente é a questão da dependência emocional, né? Como é que funciona essa questão? Muito singular, digamos assim, né? Quando a gente fala em dependência emocional, a gente já está falando de aspectos psicológicos da pessoa, né? A dependência emocional, você identifica, porque todo mundo precisa do afeto no outro, mas a dependência, você identifica muito mais quando a pessoa se coloca num lugar de incapaz e busca uma outra pessoa que lhe represente, que lhe oriente, que lhe apoie, que lhe dê afeto excessivo. É uma espécie de vampirismo, a pessoa fica totalmente dependente e à mercê desse outro, né? Isso é uma das formas de identificação. A dependência emocional é uma necessidade de aprovação, a necessidade de buscar apoio emocional no outro. O sujeito fica impedido de construir sozinho a sua inteligência emocional, de lidar com as suas emoções, de se perceber capaz, de se desafiar, né? Do mesmo modo, toda pessoa que agride ou entra num processo de relacionamento de dependência emocional é um sujeito também dependente. Porque ele vai entrando para suprir essa necessidade, mas chega um momento que ele se sente vazio, porque o outro cobra um lugar que não existe. É um lugar que não existe e nem é saudável para quem se doa dessa forma, para quem usufrui, porque vai chegar um momento que esse relacionamento se rompe na medida em que todo agressor ou toda pessoa que investe em relações também é uma pessoa adoecida, que precisa que o outro seja dependente para me sentir forte e capaz. Na verdade, são pessoas com grandes dificuldades de relacionamento, de grandes vazios e que tenta preencher usando esse poder sobre o outro, né? Geralmente, essa relação amorosa, ela vai ser patológica. E ela vai ser patológica porque todos dois são tão vítimas e algozes dessa violência. Essas pessoas ficam no mesmo patamar. Então quer dizer que o agressor ele também é vítima? Sim. Na medida em que ele só se relaciona com pessoas em que ele pode violentar, que ele pode se sentir superior. Então ele também precisaria de um tratamento. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem famílias e mais famílias sendo abortadas pelo homem,
Um homem que é agressor, um homem que violenta, ele vai se desfazendo das relações, construindo novas relações, e ele vai se violentando também nessas relações. Ele se desgasta também nesse percurso aí dele Exatamente, todinho, né? porque ele nunca vai estar satisfeito e ele nunca vai ter afeto por ele mesmo. Isso não é... Toda reação agressiva tem como base medo, insegurança, dúvida, incapacidade de mostrar afeto, né? Quando a gente falou lá dos tipos da psicodinâmica das famílias, se você olhar, homens e mulheres estão ali envolvidos, nascem nesse mesmo núcleo. Sim, sim. Né? Então, tem que ficar atento também com as questões ideológicas que giram nesse entorno, né? Que as pessoas muitas vezes se colocam muito mais como reprodutor desse modo de função, né? de um ser submisso e o outro ser a autoridade, o lugar, né? Se encarna nesse lugar, e esses são lugares para simbolizar. Então, quando você pega um dado de que 1.500 mulheres por mês são atendidas em casos de violência, né, doméstica e sexual, ou relacionamentos abusivos, você vai ter... 1.500 mulheres são... Mas aonde? Em Olinda. Em Olinda, né? Onde tem. E uma média de 30 novos casos por mês. Ou seja, um caso por dia. Só no município de Olinda? Só no município de Olinda. Aqui em Recife é muito maior, que é o Maragibe também. Cada município, cada CEAN tem os dados, né? Eu citei Olinda porque foi os dados que eu consegui mais imediato, mas Recife também está com os dados muito altos, né, dessa reprodução de violência. Ok, doutora. Se muitas vezes a gente encontra pessoas, encontra mulheres nessa situação, e às vezes até em relacionamento assim mais duradouro, como até um casamento, por exemplo, a gente fica na dúvida se a gente deve abordar, se a gente não deve. Aí surgiu essa dúvida. Então a gente aborda ou não aborda? Se abordar, como é que a gente aborda? A gente pode ajudar essa mulher? Pode e deve, né? Então, obviamente, a gente vai ter que avaliar cada caso. Existem casos em que se aproximar, colocar, dar confiança para que essa mulher possa ir se colocando e questionando o comportamento dela, os sentimentos dela com relação àquelas vivências, ela mesma vai tendo insights sobre o seu lugar e a sua situação, né? Se não é possível essa relação, pode tentar levar essa mulher para locais públicos confiáveis que possam discutir o tema e conhecer ou um vídeo, ou uma palestra, ou uma orientação mesmo de um profissional, para que ela possa ir conhecendo qual é a situação que ela está, né? E, ao mesmo tempo, proporcionar a ela troca de experiência. Mulheres que vivenciaram, né, que quando a pessoa está num relacionamento desse tipo, está em grande sofrimento, e dependendo da situação socioeconômica que ela vive, e essa violência acontece em todas as classes, independente de classe, gênero, raça, né? Obviamente que as mulheres negras sofrem mais violência, Sim, né? sim. Quanto mais o funil do preconceito, mais essas mulheres sofrem. As vidas são mais complexas e bem mais difíceis. Se a mulher tem essa experiência, porque existem várias ONGs que trabalham com mulheres, fazendo essa troca de experiência, e ela vai tomando consciência e se fortalecendo para essa tomada de posição. Ela não vai sair da noite para o dia, né? Não acontece, né? Da noite para o dia. E pode até acontecer, E também se for um caso de flagrante, né? Certo. Também a senhora não orienta a gente também assim, falar de uma forma bem, vamos dizer assim, forte, bem evidente. É melhor chegar de uma forma mais sutil, é isso? Sim, porque se você for tomar uma posição, você está tirando ela do lugar e vai colocar ela em outro lugar, onde ela vai continuar impotente. Por quê? Porque ela não simbolizou a sua capacidade de sair dessa relação. Às vezes, as condições socioeconômicas, de fato, não permitem a saída, né? E o entorno que ela vive, como eu falei antes, a violência ela pode estar dentro de casa, mas ela pode estar na comunidade e ela pode estar vinculada. Por exemplo, as mulheres de baixa renda, elas também sofrendo a violência do tráfico, a violência da droga, né?
às vezes, violência institucional. Sim, sim. Ela é obrigada a tomar determinadas posições porque está sendo ameaçado alguém da família. Então, por exemplo, eu tenho exemplos de crianças com 7, 8 anos que vão para a escola e que são tomadas e ameaçam os traficantes, usam elas como laranja e ameaçam as próprias mães, estuprar as irmãs, fazer algo contra aquela família para uma criança. E para a criança isso é muito real e é uma responsabilidade muito alta. Ao longo do tempo você vai percebendo que essa criança não consegue aprender, essa criança não dorme. Ou seja, a violência doméstica e sexual ela extrapolou a instituição família. Ela está dentro de um contexto comunitário. Mas é também o contexto comunitário que pode proteger essa família. Então, é importante, por exemplo, que se ela participa de alguma igreja, de algum grupo social, que essas pessoas de referência estejam nessa casa para evitar que essas violências, que já é psicológica e muitas vezes física, porque tem morro, tem empurrão, ela passe para um outro patamar, né? Que é uma violência maior. É importante que as pessoas do entorno participem. Eu tive uma experiência na cidade de Goiânia em que uma mulher, o companheiro era uma pessoa que trabalhava numa determinada instituição e ele não batia nela para deixar marcas, ele batia nela com toalhas molhadas, quebrava vidros em quina para que o vidro cortasse, destruía, né? Aí volta para aquele mesmo ciclo inicial que eu falei, né? Aí depois ele sente raiva dele mesmo porque fez aquilo, porque essa pessoa está doente. E aí ele vai trazer um buquê de flores, ele vai levar ela para um jantar, ele vai comprar um sofá novo, ele compra um carro, ele tenta pedir desculpa e aquela mulher que está envolvida emocionalmente vai perdendo a consciência de fazer o que ela precisa fazer, que é sair dessa relação. Então, o entorno de trabalhar essa consciência, porque só ela pode tomar essa decisão. Nenhuma instituição, a não ser quando há risco de vida para a mulher e ela tem os filhos que são dependentes, é que se deve ter um flagrante policial, e aí sim. Né? Quando nem essas ações elas conseguem mais proteger a família, então, porque tem outras instituições. Se você sabe que uma família iniciou um processo de violência, tem cárcere privado, tem algumas situações, você pode encaminhar a família para o CREAS, para o CRAS, para que essa rede de apoio possa também trabalhar essa consciência e ela possa se sentir fortalecida, né? Porque essa decisão precisa ser tomada pela mulher. Sim, com certeza. Essa rede de apoio é muito importante, né, doutora? Mas também é muito importante o governo, né? A atuação também do governo, que também a gente sabe que tem diversas instituições, né? A gente vê diariamente na televisão, né, falar de algumas instituições do governo. Essas instituições do governo, elas estão funcionando realmente? Existe um amparo psicológico para a mulher que está nessa situação de vulnerabilidade? Sim, funcionam, obviamente. Sempre que há uma gestão mais voltada para o atendimento das políticas públicas de direito, esses setores eles são mais fortalecidos, eles têm maior quantidade, né, de funcionamento. Quanto mais o governo é retrátil, ele diminui os investimentos, os trabalhos se tornam mais precários, mas eles funcionam sim. A mulher tem uma rede de apoio, que é a rede da assistência social, né? Que aí ela vai encontrar os CREAS, ela vai encontrar o Centro Margarida Alves, que era violência, você pode fazer tanto a família como a comunidade pode fazer a denúncia pelo Disque 100. Se essa violência extrapola e se precisa da rede especializada, aí a gente vai entender e vai buscar o 180 para a denúncia ou o flagrante, que é o 190. Tem ainda a brigada, que é o 153, né, da Lei Maria da Penha, e tem a Ouvidoria Estadual da Mulher, os CEAMs, que são as casas, os centros especializados de acompanhamento da mulher, onde tem advogadas, onde tem psicólogo, onde tem assistente social,
para fazer os encaminhamentos de suporte, e o DPMU, que é o Departamento de Polícia da Mulher, e o DPDIM, que é do Ministério Público. Então, essas redes funcionam, sim. O apoio do psicólogo é focado naquela violência, para livrar a mulher e fortalecer. Mas o atendimento, o acompanhamento psicológico e o tratamento individual, porque essa mulher tende a repetir esses relacionamentos, né? Porque não é tirar ela da violência que vai fazer com que essa mulher consiga autoestima suficiente e condições suficientemente que não precise entrar num relacionamento naquele modelo. A tendência é a repetição. A gente encaminha geralmente para as clínicas, escolas, para as unidades de atendimento psicológico que existe gratuito, né, e são diversos, né? Por exemplo, a FAFIRIA, a Exuda, a Universidade Federal, a Unicap. Existem as clínicas que fazem o atendimento à mulher e à família. Sim, sim. Né, para continuar o fortalecimento. Então, esses são os principais órgãos, né, que atendem no órgãos. Brasil todo, no caso aí, tem esses órgãos, né, do governo. Cada município tem. Nem sempre tem todos os órgãos, mas sempre tem um órgão responsável. Quando é o caso de famílias que precisam ser retiradas do município, é o Estado que faz, né, que são as casas-abrigos, para onde essas mulheres são levadas até se reorganizarem e poder voltar a conviver em outros espaços. Muito obrigado, doutora Josélia Lages. Né, também vamos continuar aqui esse bate-papo. Vamos agora entrar um pouquinho na seara de direito criminal, né, com a doutora Sumaya Gouveia. Doutora, eu gostaria de iniciar as perguntas com o seguinte: a mulher que está diante de uma violência doméstica, o que é que ela pode fazer? Para quem ela liga? Né, qual o procedimento que ela toma? Ela tem essas possibilidades, né, que a doutora Josélia já falou, ela tem alguns números. Se for algo mais urgente, ela pode ligar diretamente para o 190, mas ela também pode, às vezes ela não tem condições de ir até a delegacia, porque também é uma opção. Ela pode ir até a delegacia mais próxima, pode ir até a delegacia especializada da mulher, caso exista na localidade, mas às vezes não é possível, às vezes não tem. Então, ela pode ir até a delegacia mais próxima. Dependendo do tipo de situação em que ela está vivendo, que ela está passando, ela pode também fazer um boletim de ocorrência pela internet. Ela pode procurar diretamente um advogado, pode procurar diretamente o Ministério Público, a Defensoria. Então, assim, hoje em dia, realmente existe um leque de opções para que essa mulher se sinta resguardada, né, digamos assim. De toda forma, é claro que cada situação é única, né? E muitas vezes a quem é possível pedir ajuda. Né? Às vezes a mulher está tão retraída, né, dentro da situação que ela pode ter dificuldade, inclusive, de pegar o telefone e ligar para o 190. Sim. Né? Ou de entrar na internet e tentar fazer o BO, ou até de sair de casa para ir até uma delegacia sem que o agressor, no caso de ser o esposo, o companheiro, enfim, alguém que esteja no mesmo ambiente, né, residencial. Então, ela pode e deve, né, pedir ajuda a quem está perto, para que alguém faça isso por ela, né, para que alguém faça a denúncia por ela. Enfim, existem inúmeras possibilidades, e essas são algumas. Certo. Doutora, essa Lei Maria da Penha, tão falada, né? Ela só protege a mulher da violência cometida pelo seu marido, ou tem outros tipos de violência também que ela dá proteção à mulher? Então, ela protege a mulher, né? Então, a pessoa agredida sempre vai ser a mulher. Porém, o agressor pode ser homem ou mulher, não tem problema. Pode ser o esposo, pode ser o irmão, pode ser, inclusive, o ex-companheiro, né? Pode ser a mãe. Na verdade, a mulher, para que ela seja enquadrada, né, encaixada nessa situação, nas circunstâncias previstas na Lei Maria da Penha, ela precisa estar sofrendo a agressão em detrimento da circunstância
circunstância de ser mulher, né, da fragilidade, da fragilidade inerente ao sexo feminino. Então, isso pode vir de um homem, mas também pode vir de uma outra mulher que tenha essa relação de poder, como a doutora bem falou, em relação a ela. Então, as mulheres que estão num relacionamento homoafetivo também têm esse direito? Independe, né? Independente do tipo de relação, porque ela estando numa situação de sofrer agressões, né, dessas naturezas, agressões psicológicas, agressões físicas, agressões patrimoniais, enfim, sexuais. Então, ela estando nessa circunstância, não tem problema. Pode ser qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino. Agora, a pessoa que é protegida pela Lei Maria da Penha realmente precisa sempre ser uma mulher. Certo. Outra dúvida que surge muito, doutora, é que muitas vezes as mulheres, elas não sabem, elas temem iniciar um processo porque ela não sabe como vai ser o trâmite, né? Ela não sabe o que é que vai ocorrer dentro de um processo até judicial, né? Principalmente um processo de Lei Maria da Penha. E aí muitas vezes assim, a pessoa diz, depois que você denuncia, você não pode tirar mais, né, a queixa, né? Como é que funciona o processo judicial? Principalmente aquele mais genérico, né? De fato, existem duas circunstâncias, né? A grosso modo, existem duas circunstâncias. Uma é a necessidade que ela tem de um socorro imediato. Então, ela vai pedir a medida protetiva e não necessariamente ela vai, por exemplo, representar contra aquele agressor, né? Porém, se ela der andamento a isso e iniciar um processo judicial, de fato, a maioria das ações, né, envolvendo a Lei Maria da Penha são ações penais incondicionadas. Então, nesse caso, a ação não depende dela. A ação vai depender do impulsionamento do Ministério Público. O Ministério Público vai dar andamento a isso. Ela tem até o recebimento da denúncia nos casos de que as ações são condicionadas à representação ou de ação privada. Então, ela tem, nas ações, por exemplo, que ela precisa fazer um termo, né? Mas aí na delegacia ela já é informada disso. Olha, a senhora vai querer, que eu acho que o importante aqui é esse esclarecimento, né? Que, de fato, são muitos detalhes no trâmite do processo judicial e até do inquérito policial, mas eu acho que o mais importante aqui para esclarecer a mulher é que, chegando na delegacia, caso ela compareça, né, para pedir uma medida protetiva, alguma coisa desse sentido, dependendo do crime, ela vai ser perguntada. Olha, a situação foi essa e tudo. Então, a pessoa que estiver atendendo, o delegado, o escrivão, enfim, o policial, vai questionar se ela quer ou não representar contra aquele agressor. Caso ela não queira, ela tem aí um prazo de 6 meses, mas envolve várias situações. No caso de alguns crimes, realmente, ela indo fazer essa denúncia, né, ela indo até a delegacia para solicitar a medida protetiva e para informar daquele crime, ele vai correr ali o processo, a investigação, ela não vai ter mais como encerrar aquilo ali. Mas o mais importante nisso não é se ela vai ter como interferir, se ela não vai ter como interferir, se ela vai ter como desistir ou não. O mais importante é que hoje em dia esse atendimento ele já é muito mais voltado e preparado para receber essas mulheres. Então, em primeiro lugar, elas são ouvidas, né? E elas são informadas dessas circunstâncias. A partir do momento que elas tomam consciência do que precisa ser feito, do que pode acontecer, então ela tem a oportunidade de escolher, né? No fim das contas, quando ela está precisando de ajuda, o mais importante é que ela procure essa ajuda. Em muitas circunstâncias, a medida protetiva ela é o melhor caminho. Existe também um ponto muito interessante em relação à questão das medidas protetivas, que é a conscientização da mulher. Tanto para entender a necessidade de pedir ajuda quando é necessário, quanto para... Não é? Então, acontece muito isso. Tanto, acredito que a doutora deve vivenciar muito também dessas situações, né? Tanto a mulher que precisa de ajuda e não pede, quanto a mulher
que não está precisando de ajuda, né? Ela está precisando de um outro tipo de socorro, às vezes um socorro muito mais psicológico do que policial ou judicial, e ela confunde as coisas, né? Então, é muito importante esclarecer isso também. A medida protetiva, ela digamos assim, ela é algo mais extremo, né? E que precisa ser utilizado por aquelas mulheres que estão realmente precisando. Porém, a mulher precisa, em primeiro lugar, pedir orientação. E é por isso que nessas delegacias especializadas, especialmente, onde a maioria dos profissionais são mulheres, já para orientar, né, em primeiro lugar. Então, que as mulheres não tenham esse receio de ir até a delegacia ou de ligar, né, o 180 também dá esse esclarecimento, essas informações. Então, que ela procure, que ela não tenha esse receio, mas depois eu não sei se eu vou poder, se eu não vou poder. O que é que eu vou fazer, né, diante dessa situação? A mulher que está precisando, precisa sim correr atrás e usar, digamos assim, os mecanismos que o Estado oferece para protegê-la. Mas, caso ela tenha dúvidas, né, caso ela esteja simplesmente numa situação de relacionamento confuso, conturbado, que ela peça ajuda, que ela fale, né, com uma pessoa próxima, com alguém que tenha esclarecimento. Como a doutora falou muito dessas medidas protetivas de urgência, né, e muitas mulheres não conhecem ainda, né, quais são assim as principais medidas protetivas de urgência que pode ser aplicado no caso de violência doméstica e como a mulher, o que é que ela pode fazer para obter essas medidas protetivas? Para obter essas medidas protetivas, ela pode tanto ir diretamente à delegacia, pode procurar diretamente o Ministério Público, pode procurar diretamente um advogado, uma defensoria pública. E aí, quando ela consegue dar esse passo, né, de conseguir, né, a decisão, né, concedendo essas medidas protetivas, talvez até aí ela tenha essa dúvida, né, mas o que é que vai acontecer? As medidas protetivas, elas envolvem tanto a pessoa que está sendo agredida, quanto o agressor, né? E envolvem também políticas de apoio à mulher e de ajuda ao agressor. E como bem falou a doutora, o agressor também precisa de ajuda. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Mas, nos casos em que ele quer ser ajudado, é importante colocar isso. De forma mais objetiva, alguns casos, né, por exemplo, se o agressor ele tem porte de arma, ele pode ter esse porte suspenso, ele pode ser proibido de frequentar os mesmos locais, ele pode ser determinado que ele saia, que ele se afaste da convivência com aquela mulher, ele pode também ser afastado da convivência, inclusive com os descendentes, né? Enfim, existem várias medidas. Essas medidas não são taxativas, então o magistrado o juiz, né? Ele pode analisar cada caso para verificar o que é mais adequado àquela situação. Certo. Como é que elas fazem, no caso, para obter essas medidas? Quais os caminhos que ela tem? Então, ela pode ir diretamente à delegacia. Na delegacia, por exemplo, né, quando ela vai até a delegacia, ela pode procurar o Ministério Público, pode procurar a ajuda de um advogado, pode procurar a defensoria, pode, enfim, fazer todas essas coisas. Mas, quando ela vai à delegacia, por exemplo, ela vai relatar tudo o que aconteceu, ela vai receber uma orientação, né, o delegado ele vai relatar tudo isso ao juiz, né, sempre com acompanhamento do Ministério Público. Tirando esse primeiro momento das medidas protetivas, ela precisa ter o acompanhamento de um advogado ou defensor público durante todo o trâmite de inquérito policial, de ação judicial, caso o processo seja dado andamento no processo. E aí, nesse primeiro caso, o delegado envia para o juiz essa comunicação, o juiz tem 48 horas para conceder, né, para decidir, concedendo ou não essas medidas protetivas. O delegado tinha até 48 horas, o juiz tinha até 48 horas para decidir. Nos casos em que as cidades são de comarcas mais menores, né, que não são muito grandes, não tem uma sede naquele lugar, então essas medidas podem ser deferidas
e pronto pelo próprio delegado, né, e não tendo o delegado presente no momento também pelo policial. Nesses casos, essa decisão precisa ser remetida o quanto antes para o juiz, que em 24 horas vai revisar e decidir de forma definitiva para aquele ato a questão da concessão das medidas protetivas. Certo. E essas medidas, ela tem um prazo de duração? As medidas, elas duram de acordo com o tempo que dura a agressão, né? Ou a situação que gera a agressão. Então, passado um determinado tempo e aquela agressão sendo cessada, sendo finalizada, pode haver um pedido de revogação das medidas protetivas, né? Caso aquela situação se perpetue, elas vão sendo sempre renovadas. O que acontece, então, para o agressor? O juiz aplica as medidas protetivas. O que acontece com o agressor que viola essas medidas? No caso de violação das medidas protetivas, hoje já é crime, né, violar essas medidas. Ele pode ser, sim, preso caso ele não cumpra. Então, ele tem a possibilidade, então, até da prisão no caso de violação dessas medidas. Responder exatamente, pelo descumprimento dessas medidas. Outra questão também que muitas vezes a gente fica na dúvida é se as delegacias realmente estão preparadas para receber essas mulheres, para realmente dar cobertura a elas nesses casos de medida protetiva de urgência. Essas delegacias funcionam 24 horas, estão ali, porque geralmente essas agressões também acontecem de madrugada, né? Acontece geralmente esses casos é típico de acontecer no período não normal, assim, vamos dizer, o período de trabalho do expediente, né? Geralmente acontece de madrugada, à noite. As delegacias realmente vão estar abertas, vão dar cobertura às mulheres? Então, o que acontece? Acredito que existe uma construção, eu não conheço como funciona, não conheço o funcionamento desse procedimento em todo o país, né? Mas eu sei que aqui, por exemplo, em Recife, existe a delegacia especializada da mulher, ela funciona 24 horas, a mulher pode procurar essa delegacia de toda forma, e nessas delegacias especializadas, então é tudo muito mais voltado para a mulher, tanto que a prioridade, como a própria lei Maria da Penha prevê, a prioridade é que os profissionais que vão atender essa mulher sejam do sexo feminino, até para que ela se sinta mais acolhida, sim. E enfim. Mas, independente disso, caso essa mulher que se sente agredida e que está sendo agredida queira procurar, e não, na minha cidade não tem, né? Não tem uma delegacia especializada. Então, ela procura a delegacia mais próxima e ela, na verdade, existe essa orientação de preparo para que ela seja recebida e orientada também. De fato, eu não sei dizer como funciona em todos os lugares do Brasil, mas isso existe sim, funciona sim em muitos lugares. Aqui em Recife funciona. E a mulher deve procurar de forma prioritária a delegacia especializada da mulher, porque ela já vai ter o atendimento voltado para esse tipo de assunto. Mas ela também não é obrigada, por exemplo, se ela quiser procurar outro meio, não é obrigada a procurar a delegacia, não é isso? Não é. Se ela não quiser procurar a delegacia, ela pode procurar diretamente até o Ministério Público. Pode procurar diretamente um advogado, pode procurar a Defensoria Pública, pode ligar, né, se ela tiver dúvida, não vou ligar 190 é para uma situação mais urgente, mas ela pode ligar no 180, no 180 e perguntar, onde é na minha cidade que eu procuro, sabe, eu preciso de uma medida protetiva, eu preciso de uma ajuda nesse sentido, e aí ela vai ser direcionada na localidade em que ela está, procurar digamos assim, os acessos, sempre tem na internet, né, os telefones, os números disponíveis, às vezes grupos específicos que cuidam, né, desse tipo de situação. Então ela tem 2 números para ligar? Na verdade, ela tem mais, eu não sei todos de cabeça, inclusive a doutora Josélia nos ajudou nesse sentido. Eu sempre fico com 190 muito de pronto, porque é o mais imediato, né? E tem o 180 que tem esse atendimento que não é tão rápido, mas que é um atendimento porque
Quando você liga no 180, ele vai direcionar para o que você está precisando. Né? O 190 é para aquilo ali. Não, é uma emergência, está acontecendo isso, a polícia vem aqui, por favor. Então, dessa forma. Mas aí, doutora, por favor, nos ajude com os outros números. Bom, existe o Disque 100, que é a rede de acolhimento, né? Que é a porta de entrada, que é a rede de assistência social. Então, os CREAS, o Centro Margarida Alves, né? Ela recebe essa denúncia no Disque 100. É a primeira porta de entrada. E pode ser também a rede da saúde, né? Saúde também, os NASFs, os hospitais, que às vezes a violência já aconteceu e tem sequelas, e é o próprio hospital que faz o encaminhamento, o serviço social de lá. Tem o 180, que é a denúncia, à medida que você vai fazer a denúncia, as perguntas vão esclarecendo, porque a denúncia precisa estar bem estruturada para poder ser encaminhada. Sim. Então, termina sendo bem orientadora, né? E tem o 0800 2818 e 1887, que é a da ouvidoria da mulher do Estado. Então, lá, ela vai saber, naquele município onde ela está, qual o melhor órgão que ela precisa ir. Se tem o CEAM, né, o Centro de Especializado da Mulher, se é Ministério Público, se é a delegacia, qual a delegacia, porque nem todos os municípios têm a delegacia da mulher. E as mulheres, geralmente, quando estão muito violentadas ou já vêm em grande sofrimento, elas têm muito receio de conversar isso com outro homem. Então, elas se sentem muito desprotegidas. Então, dificilmente elas querem ir. Até porque alguns homens não, mesmo tendo capacitações, alguns homens não conseguem fazer um atendimento acolhedor. Por mais que ele queira, porque já tem o imaginário que ela da violência, né? E ela vai estar numa delegacia. Então, o primeiro envolvimento desse processo na delegacia é que a própria entonação do trabalhador na delegacia, ela é autoritária. Então, ela afasta a mulher de fato, fazer a denúncia. Né? Sim. Existem outros, que eu não botei todos os telefones aqui, mas se você colocar no Google CEAMES, vai aparecer todos os centros especializados da mulher, que é o melhor local para ela se informar, ser escutada. Quando você está numa situação de violência, você está tão agitada que a informação ela não decanta, ela não entra. Então, precisa ser, de fato, bem acolhida e depois essas orientações precisam ir sendo colocadas aos poucos, salvo numa situação de um flagrante, né, que é o 190, e aí a mulher só vai ser acolhida depois que ela for retirada desse processo. Sim. Aí é quando vai se pensar e se organizar essa mulher, para ela compreender a situação que ela está, se ela vai definir ficar, que ela pode não querer retornar e não querer as ações que o Estado tem de proteção. Sim. Até porque não adianta uma mulher que está numa situação em que ela precisa, naquele momento, de uma ajuda muito mais psicológica, né? Ela simplesmente se dirigir à delegacia, aí dá início a um processo judicial, tá? Tem todo o inquérito, inicia um processo judicial, e essa mulher continua com esse agressor, e aí ele começa a responder esse processo, estando com essa mulher, isso gera um transtorno enorme. E as famílias, né? Todas as famílias são, exatamente, tanto a família do agressor como a família, porque tem o afeto para os filhos, tem o afeto para essa pessoa. Exatamente. Né? Então, constrói uma desorganização muito grande. E essa mulher termina se sobrecarregando das culpas, famosas culpas, né? De estar constrangendo as demais familiares, a si mesma. E às vezes ela retorna para a situação de violência porque naquele momento ela não tem subsídio emocional para tomar uma decisão para si e para os filhos. Muitas vezes a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar, né, bem ela, né? Às vezes uma pessoa de fora, né, tem uma visão melhor, né? Então, principalmente quando a gente fala de um profissional, né, que desse centro todo que a doutora falou aí, que a mulher pode procurar, né? Vai ter várias pessoas para ajudar ela, né? O mais adequado é tanto para conhecer o serviço, como para ser orientada, como para tomar uma decisão, que essa mulher seja atendida pelo centro. Porque tem um advogado, a advogada vai fazer as orientações jurídicas, tem um psicólogo que vai fazer o fortalecimento, que vai olhar para essas crianças que geralmente, quando chegam com as mães, as crianças também estão extremamente
debilitadas, né? Tem o serviço social que vai ver se precisa de acolhimento, de alimentação, e sai sem nada do local. Então, ela Sim. tem que ser totalmente reorganizada. Sim, Às vezes está sem documento das crianças, então tem que se tirar outros documentos, porque a equipe não vai na casa do agressor sim, sim. buscar esse documento. Então, tem todo um processo que é longo, né? E que precisa ser organizado internamente na família para poder acontecer. Então, não dá para ser uma intervenção aqui agora, salvo os casos quando a polícia chega e tira. Mas, mesmo assim, se leva um bom tempo para que essa mulher esteja capaz e essas crianças de olhar para a sua própria situação. Sim, Exatamente. Porque não adianta o Estado, ou, enfim, né, as políticas terem a pretensão de resolver as situações em dia para o outro, né, ou de uma hora para outra, quando, na verdade, para que essa mulher se colocasse ou se permitisse estar nessa situação de violência, normalmente aquilo ali durou um tempo, né, levou um espaço de tempo. Às vezes é um pouco mais breve, às vezes leva anos, anos e anos. Então, para que aquilo seja desconstruído, para que aquela mulher perceba que está numa situação inadequada e que ela possa analisar, né? E que ela tem esse direito e esse poder. Isso, e se ela tem como resolver aquilo, o nível da gravidade da situação, se é possível resolver, se a única forma de resolver é sair daquela circunstância realmente. Então, tudo isso, muitas vezes, no meio de uma confusão, né, não é possível enxergar. Então, esse atendimento de apoio, né, apoio psicológico, apoio social, eu acredito que é essencial, porque a medida protetiva em si, ela não vai resolver absolutamente nada. ok. Para a gente finalizar, porque o assunto é muito extenso, finalizar essa parte da criminal da parte da Lei Maria da Penha, doutora, também tem muitas dúvidas de algumas mulheres se realmente esses agressores eles são punidos. Essa Lei Maria da Penha ela tem sido efetiva? Eles têm sido punidos ou elas só perdem o tempo lá indo lá na delegacia? Como é que está essa situação hoje? Então, esse é um assunto bem polêmico, né? Bastante. Bem polêmico. Bom, na prática, o que acontece é que as mulheres muitas vezes não procuram a delegacia, muitas vezes não procuram ajuda. E eu vou citar aqui, sem entrar no debate muito profundo, porque senão seria um outro Reiscast Maria da Penha 1, Reiscast Maria da Penha 2, Reiscast Maria da Penha 3 e assim vai. Mas só para gerar alguns pontos de reflexão, né? Iniciando, inclusive, pegando o gancho do que eu acabei de falar, que a medida protetiva em si, por si, ela não é a solução dos problemas, né? A lei em si e por si, ela não é a solução dos problemas. Por quê? Porque existem casos em que a mulher ela sofre essa agressão e ela não procura, e existem muitos casos dessa natureza. Existem casos em que efetivamente, isso é muito bom, as mulheres sofrem a agressão, procuram e têm esse respaldo do Estado, e isso é maravilhoso, né? Porque esse grupo, ou eu ouso dizer, esse pequeno grupo de mulheres conscientes e em tempo hábil, digamos assim, até de organização mental diante da circunstância, ela consegue buscar ajuda e, de fato, quando ela busca essa ajuda e existe aquele fato, o agressor ele é punido, né? As medidas são efetivamente concedidas e ele precisa realmente, ele perde o porte de arma, ele precisa ficar distante, ele responde a um processo judicial e ele é punido. Porém, existe um terceiro viés também, um terceiro ponto, que talvez o que cause mais polêmica, que eu cheguei até a comentar no início da minha colocação, das mulheres que utilizam esse mecanismo de proteção para atender questões que não têm nada a ver com a agressão em si, né, ou com crimes realmente, de forma propriamente dita. Então, isso gera um ambiente conturbado, né, por assim dizer,
no meio judiciário, né, nas ações judiciais. Então, ela move o Estado, ela move o judiciário para situações que estão mais no emocional do que no concreto. Então, para ficar mais claro, muitas vezes é um relacionamento que não está bom, né? Ela quer de alguma maneira se vingar, ela quer de alguma maneira estar magoada por coisas que aconteceram, e aí ela se utiliza dessas medidas para atingir aquele provável agressor, e isso gera uma confusão, né, na aplicação e na aplicabilidade dessas medidas e na eficácia dessa lei, do que ela realmente propõe. Então, eu digo que é um assunto polêmico porque ele envolve várias situações e aí a gente precisa refletir. Será que eu devo me apoiar simplesmente na letra de uma lei ou me utilizar de um direito para conseguir o que eu quero a todo custo, né? Ou para me colocar numa situação de superioridade em relação ao homem, em relação àquela pessoa que eu quero atingir? Será que isso realmente é interessante? Será que a gente não precisa focar nas políticas públicas e na conscientização social de que proteger a mulher significa proteger o ser humano? Proteger a mulher significa não somente proteger a mulher, significa proteger todos aqueles que estão à sua volta, significa proteger também aquele homem que muitas vezes é a vítima, né? E aí, mais uma polêmica, né? Claro que no caso do homem, normalmente ele não aparece, né? Não aparece como vítima. Isso envolve várias coisas, acho que a doutora pode falar muito melhor que eu, né? Por vários motivos, mas tanto pelo seu lugar na sociedade, pelo seu lugar de fortaleza, digamos assim, o espaço que ele ocupa, como também pelo fato dessa informação não chegar muitas vezes, como consequência da própria sociedade também, né? E pela dificuldade dele se expor, dele se colocar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano precisa ser resguardado. Essa parte aí da vítima aí, eu fiquei pensando, ele é vítima da sua própria ignorância, né? Muitas vezes, não é isso, doutora? Ele é vítima de um modo estruturado que é o machismo. Porque só se protege a mulher porque tem um excesso de poder. E um excesso de poder dado a um gênero. Então, quando você tem uma sociedade que é multifatorialmente, né, socialmente, economicamente, do ponto de vista de organização, racial e etc., você vai ter um afunilamento aí das violências, mas a figura que aparece de poder tem aquela concepção que eu falei da outra vez, focada na concepção do gênero homem e não da humanidade. Então, o próprio machismo, ele estrutura um modelo de sociedade que a mulher também reproduz. Tem mulher mais machista do que homem, eu conheço. Que reproduz esse machismo, né? Então, hoje a gente tem a discussão do feminismo que vem exatamente dar luz sobre esse machismo e, ao mesmo tempo, construir um lugar de refletir as relações humanas, retirando tanto homem como mulher desse lugar de poder. Sim. Né? Porque a ideia das mulheres ocuparem cargos de poder e assumirem cargos de poder não significa que ela vai agora assumir essa condição masculina do poder, né? Mas muitas mulheres imaturamente faz, ou porque aprenderam isso, né? A gente naturaliza a violência doméstica. Esse é um dos 3 elementos mais graves, né? Ela está naturalizada, ela está enraizada, então nem a mulher percebe quando ela está sendo machista, nem o homem percebe e acha que você ser chamada a refletir sobre esse lugar, eu estou duvidando da hombridade, da virilidade, do poder, e são elementos contraditórios, não tem nada a ver. Então, se você vai avaliar, para fazer um estudo psicológico daquele homem que violenta, você vai encontrar uma criança violentada. Sim. Muitas vezes violentada, maioria das vezes violentada, inclusive sexualmente. Mas ele não sabe, porque eles nunca foram à luta. O lugar do homem está estabelecido nesse modelo.
Então, os homens não vai buscar construir coisas para crescer enquanto homem, para pensar o que é ser homem. A mulher tem que pensar. E mulher, ela quer ser. Verdade. E como a gente se perde nessa questão do papel de cada um. Né? Cada um se perceber no mundo, né? E perceber no seu papel no mundo. Então, isso muitas vezes gera situações que poderiam ter sido sanadas na raiz, mas que não são, porque, veja, a gente está aqui tratando de uma lei que ela já está na ponta, ela é a ponta do iceberg, na verdade. Né? Ela já é ali o galinho seco que está na ponta da árvore. E onde estão as raízes dessa árvore, né? Até qual é a profundidade desse iceberg, né? É uma questão para a gente refletir, né? Porque não adianta a gente simplesmente essas políticas, essas leis de proteção, elas precisam existir para coibir a ação agora, né? Para encerrar, para que o caos não aconteça. Porém, algo precisa ser feito para que isso não se perpetue, porque senão não tem lei que sustente, né? E aí, quando eu falo da mulher, eu digo que ainda existem mulheres que são mesmo as agressoras e homens que são mesmo as vítimas. A mulher, talvez, pela sua essência, ela não tenha a força. E olha o que acontece, ainda assim acontece. De ser a mulher que bate no marido. Tudo bem, é raro, não é o usual, digamos assim. Mas a capacidade que a mulher tem de uma violência psicológica, né, de conturbar um ambiente, de deixar aquele homem numa situação de confusão e que é totalmente a questão da dependência, né, de gerar aquilo. E aí é por isso que eu digo, a gente precisa sim proteger a mulher, mas a gente precisa, sobretudo, buscar proteger o ser humano dele mesmo, né, e de suas desordens. E como fazer isso? Né? Como fazer isso? Então, o ponto de reflexão que envolve vários assuntos, né, que é uma ramificação, é como a árvore realmente, são vários galhos e várias folhinhas, se a gente for falar não acaba, mas que a gente possa refletir na Lei Maria da Penha, sobre a Lei Maria da Penha, especialmente sobre esse ângulo de olhar. Eu preciso olhar para mim, preciso olhar para o meu papel no mundo, preciso olhar para a forma como eu estou lidando com o outro nas minhas relações como um todo, e para que isso seja uma forma de coibir, né, na verdade, de evitar que a gente chegue num ponto tão extremo. Né? O ser humano parece que foi, ao longo do tempo, ficando com preguiça de pensar. Né? A gente vai, como bem diz, acredito que é Chesterton, né, que diz que daqui a pouco a gente vai ter que provar que a grama é verde, a gente vai ter que provar para o outro que a grama é verde, porque daqui a pouco, né, se eu chegar e ele disser que a grama é vermelha porque eu estou vendo vermelha, então todo mundo vai ter que aceitar que ela é vermelha. E não é assim, né? É assim que as coisas se desconstroem e é assim que o mundo vai ficando tão perdido e a gente vai precisando de leis que muitas vezes são até absurdas, né? Meu Deus, o ser humano, todos esses direitos que estão garantidos na Lei Maria da Penha estão garantidos na Constituição Federal. E por que a gente precisa, né, de tantos mecanismos para ver se finalmente essa mulher é respeitada, para ver se finalmente, né, essas circunstâncias são cuidadas, são olhadas. Né? Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque senão a gente fica sempre no mesmo, mais do mesmo, e sempre desse ciclo que não tem fim. Olha, toda a violência, ela tem uma base econômica, ela tem uma base de naturalização e tem uma base ideológica. Ideologicamente, o mundo tem se constituído e construído o homem individualista. Quanto mais individualismo acontece, quanto maior o grau de tecnologia, menos humanidade a gente vai ter. Sim. Porque são pessoas que se perturbam o olho, se prendem, usam muito mais a atenção focada, e toda a atenção focada ela vai para o centro do meu umbigo. A coletividade, a vivência coletiva, ela está sendo desprezada. Em alguns cantos, ela está sendo um verdadeiro show.
onde as pessoas vão para se apresentar, serem vistas, mas elas não estão se relacionando de fato. Então, cada vez que o homem fugir, né, desse lugar e fazer e colocar tanto a economia como a ideologia em primeiro plano, mas ele vai naturalizando a violência. Isso é um ciclo vicioso, porque a base da violência são as instituições. A família, às vezes, pune o sujeito tentando organizar, mas é exatamente a família que não tem tempo de olhar para aquela criança. Né? Então, ela tem essas bases e a gente precisa cuidar disso. A lei Maria da Penha surge porque a violência doméstica contra a mulher e a violência, ela se generalizou de tal forma que ela se tornou uma questão social. Sim. Independente de classe e raça. Como é que a gente, em pleno século XXI, a gente vê casamentos sendo naturalizados de crianças, com homens adultos, idosos? É uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo. Mas quando a gente vai lá dentro das comunidades trabalhar, a gente enxerga isso muitas vezes. E não está lá no Sudão, não está lá. Sim, sim. Né? E isso é uma violência contra a criança e ela está naturalizada. Com certeza. Né? Então a gente precisa cuidar mesmo da nossa humanidade. O que nos faz homem, o que nos faz mulher, que nos fazem coletivos que se cuidam. Porque a gente se afastou da condição de cuidado. Sim, com certeza. Né? Para colocar o lugar de poder, para colocar a função ao invés do papel. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a lei. E a lei precisa ser simbolizada para ser compreendida. Os pais querem botar a lei cabeça dentro, como se fosse quebrar a cabeça e botar dentro da pessoa. Isso não vai acontecer. Vai afastar o sujeito. E aí esse sujeito, que ao invés de refletir e simbolizar, ele vai se colocar no lugar da violência. Ele se identifica com esse lugar de poder. Ele espera, se um dia eu vou crescer e quem vai mandar sou eu. Essa é uma das bases estruturadas da violência nas instituições. E a instituição ela é família, né? O viés da violência doméstica é a violência moral, a assédio moral no espaço de trabalho. Eles são cadeias, né? Todos os núcleos que o homem precisa perpassar no seu processo de crescimento. Sim, sim. Então, eu acho que é muito importante saber que a Lei Maria da Penha é importante nesse momento. Ela é a ponta do iceberg, porque se você não trabalha as estruturas, você não faz mudança. Vai precisar cada vez mais dar rigor a essa lei, que não vai alcançar as mulheres, nem vai alcançar os homens que estão ali sendo violentados, porque eles são presos, pagam a pena e voltam do mesmo jeito, com as mesmas condições. Porque ali no presídio ele não vai ter o tratamento psicológico, ele não vai fazer uma E eles estão matando agora, né? saber. Muito depois da Lei Maria da Penha, o índice de homicídio e feminicídio aumentou bastante, né? Pois é, porque a lei, por si só, ela não faz com que as pessoas reflitam. Faz com que a pessoa queira se vingar. Ela produz isso. A gente, às vezes, pensa que a lei vai fazer com que a gente medie o comportamento. Mas a lei precisa ser simbolizada, ela precisa ser falada. E ser falada com quem violenta, da mesma medida que o Estado trabalha com a mulher, precisa ter trabalhos de fortalecimento desse homem, de apoio psicológico, de entender por que esse homem violenta. Quais foram as violências nessa estrutura que transformou essa criança nesse homem violento. Até porque não existe no Brasil prisão perpétua, né? Toda pena tem um tempo. objetivo, o fim de ressocialização, né? É. Então esse homem vai voltar para a rua um dia. Como é que ele vai voltar? Não é isso? Às vezes muito mais violento, muito mais revoltado, porque não tem escuta, não tem acolhimento. Sim. Né? Aproveitar esse gancho aí, viu, doutora? Porque senão a gente vai para a Rescast 3. Vamos entrar nos aspectos familiares, que também são muito importantes, da Lei Maria da Penha, e de outras leis também que dão proteção à mulher, né? Então, eu estou aqui com a doutora Marcela Caselli, advogada especializada em direito de família, e aí eu queria fazer já a primeira pergunta a ela, porque muitas mulheres elas estão até sofrendo agora nesse momento aí, e eu acho que uma das principais reflexões é: eu convivo com esse homem, como é que eu vou fazer agora? Ele vai sair da casa, né? Eu vou fazer o divórcio,
eu vou só apenas me separar, como é que eu vou proceder? Né? Como é que ocorre essa questão? Realmente ele é afastado, a justiça afasta ele do lar, né? Ela tem esse direito, mesmo que ele não queira o divórcio? Como é essa questão do afastamento, doutor? Inicialmente, né, a separação de corpos busca principalmente esse requisito, né, esse tem como objetivo a saída de um dos cônjuges do lar do casal, seja por vontade própria ou por autorização do Estado. Então, assim, o primeiro passo seria inicialmente a separação de corpos, posteriormente a questão do divórcio. Tanto no caso de separação como de divórcio culposo. Até porque a separação de corpos, ela tem, após ser decidida pelo juiz, ela tem um prazo de 30 dias. Então é necessário, né, ele dar entrada à tesouraria no divórcio. Acho que o mais rápido possível. Então a separação de corpos, vamos dizer assim, é uma providência inevitável em casos em que ocorra ameaça ou a consumação de agressões, seja ela psicológica, moral, social, e tanto da pessoa. O que é a separação de corpos, doutor? É o afastamento, realmente, né, de um dos cônjuges que agride a lar. Então, essa é inicialmente o pontapé inicial que é necessário para cessar aquela agressão. Então, a mulher ela pode ter direito no caso aí da separação de corpos, que a Lei Maria da Penha define como um afastamento, né, da convivência, é isso? É utilizada como uma medida protetiva, caso de violência. Certo. E aí, no caso, ela sair, ela pode pedir o afastamento. Mas, em muitos casos, também ela pode estar pensando em sair. Né? Se ela sair, ela perde os direitos dela? Não necessariamente. A separação de corpos, ela busca legitimar essa saída do ambiente que ela está convivendo. Então, também se aplica à questão de união estável, né, com o companheiro. Então, a separação de corpos, ela rompe o dever do cônjuge de conviver naquele ambiente. Né? E assim, põe fim ao regime de bens. Então, a partir do regime de bens, é que é se valorado aí a questão de direitos, né, em relação a bens, que ela possa ter, e também a questão de ela recorrer a essa questão de separação de corpos para poder evitar a perda de bens, porque pode gerar aí a questão da tapião familiar. Se ela não recorrer a esse direito, de entrar com a separação de corpos, legitimar um divórcio, ela pode sofrer aí a perda de bens se não entrar no período de 2 anos. Então, caso ela não procure os meios legais, né, advogado, a justiça, ela pode ser configurada assim que ela abandonou lá e ela pode sofrer punições na questão assim, não é punições, mas vamos dizer assim, ela pode perder alguns direitos ao longo do tempo. Relacionado E até dificuldade para provar, né, também, né, porque ela vai ter dificuldade de provar o que tinha ali naquela relação, né, os bens, né. Quanto mais passar o tempo e não for recorrido ao seu direito, ela realmente perde o direito à questão do comércio de imóvel, aí essa questão também. Certo. Outra questão também que muitas mulheres têm dúvida é se elas podem pedir a pensão alimentícia ao agressor, né? Porque muitas vezes elas querem sair da relação, mas elas têm uma dependência financeira, né? Então aí ela surge a dúvida, né? Ela tem o direito a pedir a pensão. Essa pensão é suficiente para sustentar ela? Porque qual o valor da pensão? Né? São duas coisas importantes. Se ela vai ter direito à pensão, realmente, de fato, ou só os filhos, e qual o valor dessa pensão? Essa pensão, será que vai ser suficiente para ela? Veja, a questão da pensão. A pensão, ela pode ser fixada pelo juiz como medida protetiva. Um dos principais requisitos e institutos que podem ser utilizados na questão aí de
a pensão. Né? A fixação ela pode ser de 10% a 30% que o agressor ele receba. Também, em caso de um afastamento, e ele for preso, ela pode requisitar o auxílio de reclusão. Isso seria uma opção. E os familiares passam a ter direito a esse benefício. E essa fixação ela varia de acordo realmente com o valor econômico que o agressor normalmente se tiver filhos também, podem ser aplicados aos filhos também. Certo. E quanto tempo, mais ou menos, também essa pensão, no caso da mulher? Porque a gente vê que o judiciário tem colocado um limite, muitas vezes, né, na questão do tempo. Né? Em outros casos, deixa-se até de forma mais, vamos dizer assim, perene, não retira esse direito. Né? Como saber, assim, quais são os princípios, quais casos que o tempo é mais curto, qual caso o juiz dá um período mais longo para essa pensão? Vai depender da questão da vulnerabilidade que a mulher possa ter. Ela realmente é dependente financeira. Do adulto, do agressor, tem que esse tempo aí ainda por um tempo maior. E quando realmente vai durar essa vulnerabilidade. Na verdade, essa pensão ela é relativa à provisão. Ela é provisão naquele momento, dentro da necessidade e vulnerabilidade que ela sofreu dentro de uma agressão. Porque tem mulheres assim que conviveram a vida toda, e vamos supor, ela está ali com 60 anos, né, e não tem condições, assim, é difícil de se inserir no mercado, né, e ela fica na situação complicada, ela vai pensar, o juiz vai dar ali pouco tempo para mim. Como é que surge essa questão desse tipo de relacionamento mais duradouro, assim, até de 20, 30 anos, que o marido ele foi agressor ao longo do tempo e não permitiu que a mulher se inserisse no mercado de trabalho, né? Então ela está até numa situação complicada porque ela é totalmente dependente. Essas situações, ao analisar todo o contexto familiar da situação da agressão, esses elementos podem ser fixados de maneira definitiva. Caso aí, até o falecimento essa pensão ela vai ser fixada. Ela vai perdurar aí esse tempo. Também pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Ele ficou, em parte de sua vida, a família, né? E viveu diante daquela situação de vulnerabilidade. E não teve capacidade para ter no mercado de trabalho. Outra questão também que surge muita dúvida é sobre a guarda dos filhos, né? Então, a mulher pensa, ela está ali na situação e diz, ele vai se afastar, mas ele tem direito de visitas, né? Como é que vai ficar essa questão? Porque ele me agrediu, a violência foi grave. Como é que fica essa questão da direito de visita e da guarda dos filhos, doutor? Vai depender da agressão. A agressão direcionada apenas a mulher não afeta a questão da guarda. Então, essa situação depende do tipo de agressão, da agressão em si que a mulher sofreu. Mas, se a agressão foi direcionada aos filhos também, ele pode aí sofrer restrição de acesso aos filhos. Também se atribuir ao pagamento de pensão. Ele depende da agressão ou não, ele vai ter que realizar o pagamento. Certo, mas caso seja aplicada uma medida protetiva de urgência, aquelas de afastamento dele, geralmente por uma determinada distância, né, 1 quilômetro ou até mais, né, ele vai poder ainda assim visitar o filho próximo a ela. Como é que ela poderia buscar esse auxílio para evitar o contato com o genitor agressor, né? Ela pode utilizar aqui pessoas intermediárias, que a civil possam fazer esse tipo de intermediação e assim facilitar o contato do pai com os filhos. Porque, de certa forma, o contato com o filho, do pai com o filho é um direito do filho. Então, uma pessoa neutra poderia facilitar esse tipo de convivência dos filhos com o pai. Né?
Sobre essa questão aí de direito de família envolvendo essa parte de violência doméstica, relacionamento abusivo que tratamos aqui, a doutora tem mais algum ponto que a gente não explanou, alguma coisa aí a finalizar? É só destacar que essas situações elas se aplicam independente, né? Casamento, união estável e relacionamento. Pesquisar isso, qualquer relacionamento com outra pessoa, a Lei Maria da Penha, né? Todo o arcabouço de legislação é aplicado em proteção à mulher e humano. Sim, chegou o momento agora do programa Hora Legal, um momento descontraído. Eu vou fazer uma pergunta que vocês não sabem, eu vou surpreender. A Hora Legal. Hora Legal. Doutora Sumaia. E briga de marido e mulher, põe a colher, como é que é isso aí? Minha nossa, essa hora legal com esse tema é difícil, viu? Mas é verdade, não se deve meter a colher, né, como bem diz o ditado, porém, a gente precisa estar atento, porque às vezes quem está perto está precisando de ajuda e de forma muito consciente e equilibrada, a gente precisa perceber de que forma é possível prestar esse socorro, né? É isso aí, né? Então, vamos ver se eu surpreendo a doutora Josela Lages, né? Neuropsicóloga, né? É difícil, né? Mas, doutor, um homem que está apanhando, ele gosta de apanhar, está num relacionamento abusivo, ele pode se dizer que ele é um Christian Grey, doutora? Se ele fizer isso na fantasia dele, até pode, né? Mas, assim, existem, claro, algumas fantasias. E isso, quando é fantasia e é saudável para um relacionamento, não há de fato uma violência, é um jogo, é uma brincadeira, né? E só o casal pode definir o que é salutar e em que medida isso é salutar. Mas se esse homem gosta de apanhar e sofre com essa brincadeira, então ele precisa de ajuda, né? Sim, Então, já sim. não é mais uma relação de brincar, né? Do jogo sexual, já é uma violência de fato. E ele precisa ser cuidado e cuidar de si. Doutora Marcela, agora, o homem que comete abuso com a mulher, que bate numa mulher, ele 30 anos de cadeia e 100 mil de pagar de pensão e ainda pagar advogado, 20% de honorário. Tá pouco ou tá muito para ele? Pouco, né? Existe, né? Existe. Então chegou o momento agora do programa, né? A gente sai do Hora Legal e entra na bomba da semana. O que é a bomba da semana? É um evento que ocorreu recentemente, que a gente vai debater aqui hoje, né, sobre esse fato importante que aconteceu no Brasil, ok? A bomba da semana. Bomba da semana. Então, a bomba da semana é uma lei estadual de São Paulo que obrigou o síndico a denunciar casos de abuso de violência doméstica. Então, o síndico tem um monte de requisitos que ele tem que cumprir, que está lá na lei de São Paulo, apesar de não existir a punição, mas ele é obrigado a denunciar a violência doméstica, está na lei. Inclusive, ele tem que colocar cartazes, né, falando da questão da denúncia da violência doméstica. E aí surgem algumas dúvidas, né? Então, eu quero iniciar aqui perguntando à doutora Sumaia, doutora, é necessário uma lei estadual, né, prevendo essa situação, para que as pessoas denunciem a violência doméstica? Essa é a bomba da semana mesmo, viu? Bom, mais uma vez, mais do mesmo. Mais do mesmo. É importante a gente refletir, porque são coisas que já estão intrínsecas, né, em outras legislações ou na própria questão da convivência social. A responsabilidade do síndico vai muito além disso, né? Ele precisa cuidar do bem-estar e do convívio entre os moradores do prédio, né? De certa forma, ele tem
buscar mecanismos que colaborem com isso. E uma lei, nesse sentido, volta também para um assunto muito interessante aqui no nosso país, que é o número infinito de leis, né? E todos os dias a gente tem uma novidade, né? E até que ponto essas leis estão trazendo uma diferença, né? Estão sendo eficazes, estão colaborando com alguma coisa na prática. Então, realmente, essa é uma bomba, porém, que nos leva a refletir bastante sobre o papel das leis num país, né? O que elas precisam fazer, o que elas precisam gerar, e também, falando especificamente dessa situação, né, que também é bem polêmica, né, o que é que o síndico pode fazer, o que é que ele não pode fazer, volta para a questão da hora legal, né, do meter a colher, né, na relação de um casal, que às vezes você não faz ideia, porque isso é fato, né? Acredito que todo mundo aqui, independente de relação marital, né, de relação de cônjuge, relação entre pais e filhos, o que se passa dentro de casa, só a família sabe, né? Tanto de dificuldades quanto de coisas boas, mas quem está ali convivendo no dia a dia é que sabe. Então, por mais que o síndico ou qualquer outra pessoa de fora, né, tenha um certo conhecimento, ele precisa ter muito cuidado ao qualquer pessoa que vai interferir, como a gente já falou um pouco aqui, precisa ter muito cuidado nessa interferência, se ela realmente cabe, de que forma ela cabe. E aí é importante também... Mas aí surge outra dúvida, né? Não só o síndico, legalmente no Brasil as pessoas são obrigadas a denunciar? Então, as pessoas são obrigadas a denunciar crimes, né? Então, se a pessoa presencia um crime, inclusive, qualquer pessoa pode prender em flagrante delito. Né? Então, inclusive, vamos exercitar aí essa nossa possibilidade, né? Que nós somos preso, né? Exatamente. Olha, vier alguém lhe roubar na rua, prenda em flagrante. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, não façam isso. Principalmente se estiverem armados. Mas, assim, de fato, todo cidadão ele tem, né, essa possibilidade. Mas o mais importante, né, nessa situação do que causar, e aqui já é uma opinião, do que causar um transtorno e algo mais agressivo de fazer uma denúncia, de às vezes acionar o 190. Claro, se a mulher estiver morrendo, né, se estiver sendo... Alguém precisa socorrer, é uma situação diferente. Mas, numa situação mais delicada, por que não procurar promover políticas de família, né, de convivência, de palestras, de assuntos, de tentar se aproximar, de tentar... Né, talvez seja, acredito que a doutora vai até poder falar um pouco, não sei se a gente tem tempo ainda, sobre esse assunto, porque a gente precisa ter cuidado com a eficácia das nossas atitudes. Não adianta a gente querer ter uma atitude que vai chegar e acontecer, né? Mas que no final das contas não vai resolver o problema. O que é que a gente busca no final? A gente quer uma convivência tranquila e uma convivência pacífica entre os seres humanos. Isso nem sempre vai acontecer. Mas, quando os casos graves estiverem diante dos nossos olhos, nós temos mecanismos para coibir. Quando esses casos não estão agravados, existem outras que podem ser feitas para tentar moldar essas relações e para tentar remediar coisas que ainda estão nos primeiros sinais. É aquela questão dos primeiros sinais da doença, né? Quando a gente começa a tratar ali no comecinho, né, muitas vezes um câncer, quando ele começa a dar os primeiros sinais, já se descobre, muitas vezes é possível vencê-lo. Mas quando a gente vai deixando, de repente fica mais difícil. Então, eu acredito que é muito importante refletir sobre isso. Sim, com certeza. E, doutora Marcela, baseada nessa lei aí que a gente falou, a lei do Estado de São Paulo, que obriga os síndicos, a senhora acredita que isso é uma vitória para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade? Aparentemente, né, paga como uma vitória. Mas será mesmo que essas mulheres que estão realmente a eficácia dessa lei faz uma ajuda aí na sociedade mais perto, né, possa ajudar mesmo a saída, né? Essa lei, mais uma lei, e a eficácia realmente.
Sim, então aproveitar aqui, né, para a gente finalizar com a doutora Josélia, especialista aí no assunto, né, neuropsicóloga, está aqui para nos auxiliar. Doutora, eu fiquei refletindo. Então, um terceiro, que é o síndico, ele vai ser obrigado a fazer a denúncia. Eu fiquei pensando, isso é correto, o síndico ser obrigado? Ele pode prejudicar a mulher que está na situação dali de vulnerabilidade, né? Como é toda essa questão? Até a gente debateu um pouco, né, de como a gente abordar. Como é que o síndico ele vai interferir? Qual o reflexo? Um terceiro entrando ali, colocando dentro da situação que ele não está vendo, não está presenciando. Né? Como é que é? Isso é correto, doutora? Como é que deve proceder o síndico agora? Fica bem difícil, né? Dizer o que é correto quando as relações humanas são extremamente complexas e dinâmicas. E quanto mais se cria leis, é porque também tem muito mais complexidade. Eu vou só tecer algumas considerações. Não vou aqui falar da questão se é correto ou se é legal, mas entendo que podemos considerar. Nós hoje somos um país com um crescimento muito grande. As cidades são verdadeiras cidades, os prédios verticais. A verticalização da cidade impõe aí uma estrutura de concreto onde quem está mais distante não vai ter acesso. Mas o síndico essa pessoa, chamada síndico, que exerce essa função, ele está nos corredores, ele faz reunião, ele escuta falas, né? Ele vai percebendo esses movimentos. Possivelmente, essa figura esteja sendo convocada, porque essas grandes cidades, porque condomínios são grandes cidades, né? Quase um bairro às vezes. Se você pegar um edifício com 30 andares, 20 andares, é possível que ele tenha mais acesso a ouvir aquilo que se passa em quatro paredes, que a gente entende que não é uma relação, não é um grito de discussão de ganho e perda, e quando isso passa, de fato, para uma questão de violência. Né? Então, ser obrigado ou não, quando a Lei Maria da Penha já deixa aberto os espaços de denúncia anônima, né? Porque tem que se pensar se essa pessoa também vai ter a proteção, porque quanto mais sujeito você envolve nessa denúncia, mais os mecanismos de defesa também vai atingir esse terceiro, do mesmo modo que atinge as famílias. Sim, com certeza. Porque às vezes o síndico fica pensando, o homem lá já agressou, né? Vai saber que foi ele que fez a denúncia. Qual o status desse homem? Esse homem anda armado, né? Então, ele não sabe o momento certo de agir também, né? Que ele não está vendo, né? Exatamente. Às vezes a coisa só chega até ele não sabe como é que tá, como é que funciona, se vai até piorar a situação da mulher. Se essa lei está lá prevista e surge uma denúncia, a primeira pessoa que o agressor vai entender vai ser ele mesmo que não tinha sido ele. Então, assim, tem prós e contras, mas também tem considerações que a gente precisa entender, que alguém precisa responder por esses locais. Sim. Né? Então, ainda vamos ver, talvez a lei seja essa tentativa de tornar a função de proteção uma função social. Principalmente porque o síndico é aquela pessoa que vai organizar aquele condomínio e vai organizar convivências. Talvez nesse sentido caiba. Eu acho que é uma questão para se experimentar e se avaliar, porque de fato as medidas não precisam chegar à denúncia. A denúncia eu acho que é o último caso, mas ações de trabalhar a convivência naquele condomínio, sim. Aí a proposta pedagógica de trabalhar e identificar as pessoas que estão aderindo, né, a essa conscientização, e aqueles que não, obviamente, a gente vai ter que tomar atitude do mesmo jeito que a gente toma hoje, quando a violência ela perde todos os limites. Né? Ela já ultrapassou todas as sequências e, de fato, há um risco de vida. Sim, sim. Vamos sair agora um pouquinho desse ambiente de abuso aí, doutora. Vamos colocar um pouquinho mais de doce aí, de amor. Direito por amor, né? Então chegou a hora de refletir. #Direito por Amor. Então,
nessa hora, Direito por Amor, que vamos fazer uma reflexão final, vamos encerrar o assunto, né? Então, vou passar aqui para a doutora Marcela Caselli, advogada, fazer as considerações finais. Ela falou aqui com a gente sobre os reflexos na parte de direito de família. Doutora, a doutora está com a palavra para finalizar, né, e fazer as considerações finais. Deixar aqui, né, as mulheres em geral, toda a população da sociedade, que nós passemos, né, a praticar a cultura do denunciar. Para princípio, viemos a presenciar alguma situação de agressão, possamos denunciar, não do calar. E assim, o calar, o silêncio, ele se torna, de certa forma, a arma do agressor. E possamos, de certa forma, refletir essa questão de mudanças, né, de atitudes, da cultura enraizada aí nessa. Para que temos aí a cultura do denunciar. Presenciarmos, denunciar. Não falar, né, as desgrossas e o ato de omissão. E a omissão precisa também incluir. Muito obrigado, doutora, pelas considerações, pela participação, né, nesse Reiscast. Passo a palavra agora para a doutora Josela Lages, que acrescentou bastante conosco aqui. Doutora, está com a oportunidade. Que bom, né? O amor é uma coisa muito difícil de se definir, porque ela é a posição da gente defendendo a nossa própria humanidade. Essas reflexões, elas trazem tantas outras, não é? Por mais que a gente construa algumas verdades, elas são sempre relativas para o momento seguinte. Então, todo silêncio é a omissão e a cumplicidade. A denúncia é, sim, uma relação afetiva e de cuidado primeiro de si e do outro. Porque o ser humano, ele só suporta conviver em relação. E o ser humano só existe em relação. Para finalizar, a gente não pode ser omisso com a gente mesmo. Eu vou usar as palavras de Sartre quando ele diz assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Josélia Lages, acrescentou bastante conosco aqui, né? E está já o convite para uma próxima, tá? Obrigada. Também estamos aqui com a doutora Sumaia Gouveia, advogada especializada em direito criminal, que falou um pouco aí da parte da violência doméstica da Lei Maria da Penha. Doutora, a senhora está com a oportunidade aí para finalizar. Bem, para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, está gerando reflexão, né? Essa foi a nossa intenção, também esclarecimento na medida do possível e do tempo, para que esse assunto fique de forma mais translúcida, né? E um recado, né, uma palavra para as mulheres que nesse momento se encontram nessa situação de violência, ou até aquelas que não se percebem nessa situação, mas ficaram em dúvida, enfim. Não guardem para si, procurem ajuda. Às vezes procurar ajuda não é ir para a delegacia, às vezes é procurar alguém para conversar, alguém que lhe ajude a sair você mesmo e tentar olhar um pouco a situação de fora, começar a ter forças, né, para perceber tudo que é mais claro e tomar uma decisão. Então, não fique só, né? Nós não estamos sós, né? O ser humano não está só. Muitas vezes ele se coloca, né, nessa posição de solidão, mas no fim das contas basta a gente procurar ajuda. E sobre o amor, né, que o doutor Tiago bem falou, eu acho que uma reflexão muito importante sobre o amor é que amar é ser para o outro, em tudo e nas pequenas coisas. Mas a gente precisa lembrar que para ser para o outro, a gente precisa primeiro ser amor para a gente. E se a gente não tem esse cuidado, ter amor para a gente mesmo, amar, como é que a gente vai ter, né, esse amor para dar para o outro? Então, ter esse amor para a gente mesmo e servir, né? Ter amor para o outro a cada dia, a cada momento. Então, se esse amor contagia a humanidade, veja que beleza, né? Todo mundo se amando e amando o outro e sendo o melhor que pode para si e para o outro.
Então, assim, a gente vai cuidando da raiz, né, e daquilo que causa tantas dores e tantos sofrimentos desnecessários, né? Porque existem as dores que são inerentes à vida e a gente precisa lidar com elas, mas existem aquelas que a gente não precisa, que a gente escolhe, né, e de forma desnecessária. Então, que a gente escolha sempre amar. Então, para finalizar, eu quero dizer a vocês que o amor não dói, né? Eu vi essa frase aí, né? A gente vê muito na internet, no Instagram, mas é a verdade, né? Então, o amor, a gente falando de relacionamento, ele não é feito para machucar, né? Não é algo que é para doer, não é algo que é para agredir, né? Não é, a gente não está falando de sadomasoquismo, né? O amor é algo que nos traz segurança, nos traz proteção, nos traz guarida, é um lugar que a gente quer estar, né? A gente quer estar ali, a gente se sente bem, é um lugar saudável, né? Então, fica a reflexão, porque a gente sabe que muitas mulheres passam por relacionamentos abusivos, como foi falado aqui, e fica a reflexão para que as que estão nessa situação, né, reflitam se é isso que querem para as suas vidas, né? Porque, como bem a gente explicou aqui, existem vários meios, existem várias medidas, né? Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que passou por situações difíceis, né? Mas o que a gente não pode, muitas vezes, é baixar a cabeça e continuar ali, né, enterrando a nossa vida, né? Então, tem momentos que a gente tem que procurar ajuda. Então, existe psicólogo, existe apoio social, apoio jurídico, vários apoios que podem nos orientar. Existem muitas leis? Existe várias medidas a se tomar? Existe. Mas a gente vê hoje que, no caso, para a mulher que está vivendo uma situação de abuso, existe um conjunto de instituições, conjunto de apoio, grupos que podem ajudar. Então, está numa situação difícil, está num relacionamento que é complicado, né? Procure apoio, procure uma ajuda externa, procure esses grupos que já convivem com essa situação há muito tempo, porque pode ser que de uma coisa simples, que você não percebe, você vai dando espaço e vai ampliando, que chega um momento que ocorre a situação muito pior, que poderia ser evitado já desde o início. Então, fica essa reflexão, né? O amor, ele é bom, ele é algo para vir agregar. Ele é como a gente fala para a empresa, tem que agregar valor, né? As pessoas têm que agregar nos relacionamentos. Se não está agregando, se está machucando, se está ferindo, preste atenção. E aí você tem muito lugar para apoio. E aí você pode procurar esses lugares e aí você tomar medidas, ok? Então fica a reflexão aí, né? Eu agradeço a todas que estavam aqui comigo, né? E até uma próxima, o Reiscast se despede por hoje.